municípios. Cumprimentamos as autoridades presentes, os representantes dos poderes executivo e legislativo, dos órgãos públicos, da Anatel, e especialmente os cidadãos que aceitaram o convite para participar deste importante momento de diálogo. Vivemos em uma época em que a comunicação deixou de ser apenas uma facilidade para se tornar uma necessidade essencial. O acesso à telefonia móvel significa segurança, desenvolvimento econômico, acesso a serviços públicos, educação, saúde, trabalho e integração social. Entretanto, a realidade enfrentada pelos municípios que integram o CIDEJA ainda está muito distante deste cenário. São inúmeras as localidades em que o sinal é inexistente, instável ou insuficiente, comprometendo o cotidiano das famílias, dos produtores rurais, dos comerciantes, dos estudantes, dos profissionais da saúde e de todos aqueles que dependem da conectividade para exercer suas atividades. Nos municípios do CIDEJA, nós ainda temos um agravante que a cidade de Aceguá e a de Pedras Altas não possuem um sinal eficaz, um sinal suficiente nem na zona urbana. O objetivo desta audiência pública não é apenas apresentar reclamações, mas construir soluções. Queremos ouvir a comunidade, compreender os desafios enfrentados pelas operadoras e reunir informações que permitam encaminhar propostas concretas aos órgãos competentes, buscando investimentos e medidas capazes de ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços prestados em nossa região. O CIDEJA tem como missão promover o desenvolvimento regional por meio da união dos municípios, e essa união se fortalece quando enfrentamos de forma conjunta problemas que ultrapassam os limites territoriais de cada cidade. Temos a convicção de que o diálogo entre o poder público, as empresas prestadoras de serviço e a sociedade é o caminho mais eficaz para construir soluções duradouras. Para compor a mesa, eu chamo o secretário de Educação de Pinheiro Machado, Leandro Espinosa, representando o prefeito municipal, Ronaldo Costa Madruga. Chamo também o vereador Matheus Garcia, que é apoiador desta audiência pública e que coordenará os trabalhos de hoje. A vereadora Lisiane Jardim, vice-coordenadora do Fórum Regional de Desenvolvimento. O vereador Wilson Jorge Moraes, presidente da Câmara Municipal de Pinheiro Machado. Os representantes da Anatel, senhor Marcelo Cordeiro Konarzowski, assessor técnico do Rio Grande do Sul, e o senhor Maurício Peroni, gerente regional da Anatel. Chamo também meu colega Guilherme Barão, assessor do consórcio CIDEJA. Registramos e agradecemos a presença dos seguintes vereadores: vereadora Faustina Campos, de Bagé, Luciane Piegas, de Ulha Negra, Jorge Coelho, de Ulha Negra, Luiz Gustavo Dias, de Ulha Negra, Moisés Abreu, de Ulha Negra, Cássio Câmara, de Pinheiro Machado e Renato Souza, de Aceguá. Declaro assim aberta esta audiência pública sobre a falta e a precariedade do sinal de telefonia móvel nos municípios integrantes do CIDEJA, desejando que os trabalhos de hoje resultem em encaminhamentos concretos e efetivos em benefício de toda a nossa região. Muito obrigada a todos pela presença e participação. Passo a palavra ao vereador Matheus Garcia. Muito bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Quero aqui começar a saudar o nosso presidente, vereador Wilson Jorge, que nos acolhe hoje em Pinheiro Machado. Os meus colegas vereador Cássio e os colegas vereadores já dos municípios que compõem o nosso fórum dos vereadores no âmbito do consórcio CIDEJA, já mencionados no protocolo. Também cumprimentar aqui o secretário de Educação, Leandro Espinosa, que representa aqui o prefeito de Pinheiro Machado, Guilherme Barão, que representa aqui Candiota, também o executivo. O prefeito Folador está em viagem, e o presidente do consórcio aqui está representado então pelo Guilherme, que também tem sido um parceiro
como assessor do consórcio nessa pauta que a gente está discutindo hoje. Vice-coordenadora do nosso fórum, primeira vice, que está presente aqui, vereadora de Aceguá, Lisiane, também uma parceira dessa causa. Nós temos aqui os nossos representantes da Anatel no Rio Grande do Sul, o Maurício Peroni, o Marcelo Cordeiro. Já quero agradecer a disponibilidade de vocês virem para cá, para a gente dar continuidade nesse debate, nesses encaminhamentos sobre a precariedade do sinal no meio rural. Também preciso saudar aqui Dona Vera, também seu Irley, também tem a Dona Ciderley que eu vi por aqui. São as pessoas da comunidade que vêm aqui. Diante desse cenário que nós tivemos todos os alertas climáticos e a noite foi uma noite tensa para toda a nossa região aqui, nós acabamos comprometendo certamente a participação dos executivos aqui, justifica isso. Todos os prefeitos estão preocupados nesta manhã de atender e de ir a campo ver os principais problemas que essa intempérie trouxe para a região, né? E a gente compreende essa prioridade deles nesse momento, mas aqui estão representados, então saudados a todos. Eu quero já passar para o nosso presidente, vereador Wilson, dar o seu bom dia, sua saudação, e depois a gente já quer dar andamento aqui para a gente começar a discussão dos trabalhos à medida de que a gente precisa avançar. Não é uma audiência pública que nós vamos sair daqui com as questões resolvidas, mas é uma audiência pública que a gente consiga dar mais um passo para conseguir avançar, né? Nós vamos ouvir o presidente, também depois o nosso representante do executivo e também a coordenadora Lisiane, que está aqui, né, hoje como coordenadora. É uma pauta que nós temos levantado na região, temos incorporado nas pautas do fórum, e agora o CIDEJA também incorpora nas suas pautas essa deficiência de sinal. Então são dois órgãos regionais, que a força dos vereadores unidos, a força dos prefeitos unidos, que nós estamos batendo na porta da Anatel e vamos bater. Já tivemos no Ministério da Educação, das Comunicações em Brasília também, com essa organização, tanto dos prefeitos como dos vereadores. Tem vários vereadores aqui que já estiveram lá em Brasília, né, tanto na Anatel como no Ministério das Comunicações, e a gente trouxe tema de casa e estamos tentando fazer esse tema de casa, que é aquilo que a gente precisa encaminhar a nível dos municípios para que a gente consiga avançar. Então, presidente Wilson. Bom dia, vereador Matheus. Cumprimentar o senhor, cumprimento os demais componentes da mesa. A nossa comunidade, nossos servidores, a nossa comunidade do interior que está atenta nessa pauta tão importante, nossos vereadores que estão aqui da nossa cidade, nossos representantes. Pauta importantíssima, vereador Matheus. A gente recebe ligações diariamente do interior sobre o sinal na Anatel. Inclusive eu e o vereador Cássio, uns anos atrás, já tivemos lá em Brasília, falando com o pessoal lá. Está muito difícil essa situação, mas esperamos que nós saímos daqui com alguma solução. Seria isso. Obrigado. Obrigado, presidente. Passo agora para o secretário Leandro, representando aqui o executivo de Pinheiro Machado. Bom dia, vereador Matheus. Bom dia, presidente da Câmara, vereador Wilson. Em nome do prefeito Ronaldo, que hoje está num trabalho a campo, aí, verificando a situação dos estragos aí com relação ao temporal que aconteceu essa noite. Pediu desculpas, né, vim representando ele, mas são dois assuntos importantíssimos, né? A gente resolver as situações que o temporal causou, né, e este assunto da telefonia rural. E ele pediu que eu viesse representá-lo. Cumprimentar o Marcelo, o Maurício, né, também, que essa pauta é muito importante, né, tendo em vista aí a nossa situação, né, na nossa região aqui de Pinheiro Machado e nos municípios também que compõem o CIDEJA. Dizer também que o município de Pinheiro Machado, através da sua administração, aí já
está com o cadastro pronto no Sandbox, aguardando aí a segunda fase, né, que é o mapeamento das localidades aí, né, com falta ou com déficits aí de sinal telefônico. Desejar a todos uma excelente audiência, agradecer a comunidade que está presente, os municípios que compõem o CIDEJ. Muitos prefeitos não puderam vir também pela mesma situação do prefeito Ronaldo, né, e que nós possamos aí ter algumas soluções para o nosso município. Né, como secretário de Educação, nós temos 2 escolas rurais, onde as 2 escolas rurais também não possuem sinal de telefonia. Né. Hoje nós temos a internet, que nos favorece bastante a comunicação, mas é muito necessário. Né. Ontem mesmo nós tivemos uma situação com relação a cancelamentos de aula, falta de comunicação, né, por não ter essa questão do sinal de telefonia. Então, para nós aqui é fundamental. Pedras Altas e Aceguá são 2 locais também que são bastante prejudicados, muito mais que Pinheiro Machado, né? Mas como se compõe esse fórum, né, a luta é por todos os municípios. Muito obrigado, um excelente evento. Obrigado, secretário. Passo agora para a vereadora Lisiane, que é a nossa representação regional aqui do Fórum dos Vereadores. Muito bom dia a todos. A nossa saudação aí ao presidente do Legislativo de Pinheiro Machado, que com muita gentileza nos recebe nesta manhã, pós-temporal, que a gente estava preocupado ontem se manteríamos esse espaço. Também saúdo aí o representante do prefeito Ronaldo, Leandro, que representa o Poder Executivo, a Loren, que representa o nosso presidente do CIDEJ, em conjunto com o vereador, sempre vereador Guilherme Barão, que é um grande parceiro, tem sido um braço. Estes 2 têm feito a diferença hoje na nossa região em matéria de organização e também de articulação. Isso tem sido bastante importante para nós, que muitas vezes a gente tem as nossas ações um pouco limitadas. Então, a gente tendo o Barão e a Loren do nosso lado, a gente consegue avançar e trazer resultados concretos para os nossos municípios e, consequentemente, para os nossos mandatos. Saúdo também de forma muito especial os representantes da Anatel, que estão aqui conosco hoje, que é o Marcelo e o Maurício. E saúdo aí quem nos convocou para estarmos aqui, que é o vereador Matheus, que é um grande parceiro, que ele tem levantado essa pauta. E eu quero, Matheus, aqui abrir um parênteses, que este é o primeiro momento que a gente se encontra, em conjunto com os vereadores, no momento que a gente deixou a coordenação do fórum. Hoje representamos o vereador Dalvir, que é o coordenador, que não pôde estar presente, mas tu, Matheus, quando estivesses conosco junto da coordenação, tu fez desempenhou um papel fundamental, excelente e muito articulado. Então, eu queria te agradecer por este período que a gente trabalhou junto, e quero dizer que quero continuar trabalhando, independente de que posições hoje ocupamos, porque entendo, Matheus, que tu é uma pessoa, assim como os outros vereadores também, mas que tu tem levantado debates que são fundamentais, como hoje esse que nos reúne aqui nessa manhã. Hoje, quando nós falamos em sinal de telefonia, nós não estamos falando só numa questão de conectividade, nós estamos falando numa questão de saúde, numa questão de educação, como falou o Leandro, porque hoje a gente está totalmente dependente da tecnologia. A gente não usa mais dinheiro, nós precisamos do telefone com sinal para poder fazer um pagamento, nós precisamos dos nossos produtores rurais para fazer uma venda, vereador Wilson, no interior, nós precisamos ter o sinal do celular para podermos tirar GTA, o nosso meio de comunicação, o desenvolvimento da nossa região, dos nossos municípios, passa por isso. E eu acho que hoje, nós estivemos nessa audiência lá em Brasília, em março, e hoje a gente começa, né, Matheus, dar um passo muito firme, né, na busca dessa solução, que eu acredito que, unindo forças e buscando alternativas viáveis e possíveis, a gente vai conseguir avançar. Porque o que a gente precisa? Buscar formas de fazer com que esses recursos, de certa forma, buscar que os nossos municípios também se organizem, mas a gente sabe
o quanto é difícil hoje para um município retirar do seu orçamento de próprios 130 mil para a colocação de uma antena. A gente sabe que o governo federal ele tem um fundo, que é o Fundo FUST, que ele é um fundo onde detém um valor expressivo. De repente, a gente pode ver aqui com os técnicos de que forma a gente pode tentar buscar acessar isso aí. Visto que hoje as empresas que, pelo leilão, foram destinadas para atender a nossa região aqui, que é a Vivo e a TIM, a gente não tem sinal. Por exemplo, no meu município, a Brigada Militar, só para vocês terem ideia, para narrar o que eu estou falando, a Brigada Militar ela ganhou um telefone com chip da Vivo para poder fazer esse atendimento quando estão deslocados, que a gente está falando de municípios que mais de 70% estão no seu interior. E a Vivo a TIM não pega no município. Então, a gente teve que se organizar, as forças vivas da comunidade, e conseguir, junto com os produtores rurais, uma antena da Starlink, para poder ter a cobertura no interior. Então, vocês vejam, para nós, esse leilão ele não nos surgiu resultado. Com o desligamento dos alimentadores ou das antenas 2 e 3, para nós, o que já era difícil se tornou ainda pior. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa trabalhar e buscar soluções, mas eu acredito que hoje, a gente, no final dessa audiência, a gente pelo menos já vai ter um caminho concreto a perseguir. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo o vereador Matheus por mais essa importante alternativa e desejo aí uma audiência pública muito produtiva para todos nós. Obrigado, coordenadora. Sempre foi uma honra trabalhar com você, período que também coordenou esse fórum. E a gente só quer fazer um resgate aqui, e é uma pauta que, como já colocou o presidente desta casa, o vereador Wilson, que já foi alvo de outras legislaturas, junto com o vereador Cássio, tratando dessas funções, e eles vão poder falar sobre isso mais um pouco aí agora adiante. Preciso cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Essa audiência está sendo transmitida pelas plataformas da Câmara de Vereadores. Depois, se os vereadores dos demais municípios quiserem compartilhar, está sendo transmitida ao vivo essa audiência pública. E a gente quer dar um bom dia a todas as pessoas que estão no interior e que conseguem estar acompanhando ou irão acompanhar as discussões dos trabalhos aqui da audiência pública. Então, a gente teve nessa agenda conjunta em março, que a vereadora recapitulou aqui, as duas agendas a gente teve no Ministério das Comunicações e a Anatel tratando desse tema. Depois a gente recebeu no mês de maio um ofício-resposta que traz aqui que o documento confirma que a demanda da região foi recebida, analisada, reconhece as dificuldades enfrentadas nas comunidades rurais em relação à conectividade e apontaram caminhos, que a ampliação gradual da cobertura pelas operadoras, possibilidade de uso de instrumentos públicos para fomentar a conectividade, atuação dos municípios na facilitação da infraestrutura e articulação das soluções, e possibilidade de iniciativas inovadoras, como os projetos experimentais de ampliação de sinal. Essa foi alguma coisa do conteúdo que veio no ofício, depois que a gente protocolou um abaixo-assinado online lá na Anatel e no Ministério das Comunicações no mês de março. Depois disso, tanto o fórum como o consórcio têm realizado reuniões. Nós tivemos reunião do fórum em Piratini, na Câmara de Vereadores, que participou a empresa Helm Tecnologia, que tem atuação em São Paulo e no Paraná, com mais de 50 anos de experiência nessa parte. Eles trouxeram a sua expertise na repetição de sinal e também no levantamento técnico de cobertura de sinal. Também tivemos uma reunião online, que foi agora no mês passado, participou o Guilherme Barão e o vice-prefeito de Pedras Altas com essa empresa. Eles nos apontam uma possibilidade, nos oferecem uma proposta que está sendo encaminhado para todos os prefeitos do consórcio. Eles têm
uma equipe técnica para fazer o mapeamento do interior. Isso que o secretário trouxe aqui, que aguarda o levantamento, nós até iniciamos um levantamento e temos ele com boa parte de levantamento aqui. Mas depois da reunião com a empresa, eles nos trouxeram que hoje seria um trabalho mais formal, que um levantamento feito por exemplo, nós pensamos nos agentes comunitários de saúde, distribuímos até um formulário para fazer na cada visita esse levantamento. Mas eles têm um software que teria um técnico para circular o interior. E essa empresa oferece hoje, importante os vereadores que estão aqui saberem, para poder conversar com os prefeitos no município, que oferecem esse software para vir para cá somente pelo custo de operação. Não tem cobrança pelo serviço. Eles cobram o deslocamento, o hotel, alimentação e uma pessoa para poder acompanhar, porque eles não conhecem o interior aqui dos municípios do Cidejo. Então, eles teriam um profissional para vir e fazer esse levantamento nos municípios, deixando assim, ó, o software vai deixando um mapeamento em cores sobre a frequência, sobre qual operadora tem. Então, eles estão oferecendo isso para nós. Teve outras reuniões que a gente não conseguiu acompanhar. A Loren esteve na FAMURS, agora no mês passado também acompanhando o prefeito Folador, numa outra frente de trabalho, com outro modelo, com outra empresa. E sei que tem mais outra proposta também aí na mesa, que envolveria as próprias empresas que já estão instaladas, que for Ozirnet, Conesul. Tem uma proposta também na mesa. Então, temos três ações que estão sendo discutidas e que a gente hoje aproveita para conversar sobre elas aqui, e a gente está fazendo só um resgate de como a gente chega hoje na audiência pública. Nós chegamos já com esse trabalho. A gente tem aqui para o município de Pinheiro Machado a informação, a resposta, que já veio para os vereadores anterior a mim e veio para mim também. Torrinhas tem a previsão já de uma instalação de uma antena da TIM até final de dezembro de 2028 e o sinal 5G na cidade até o final de dezembro de 2029. Mas isso é muito pouco, gente, para nós, a dificuldade que nós temos aí, nós não temos, aguardar isso que está previsto para acontecer, não vai resolver nada do grande problema que nós temos. E cada vez mais, quando chegar 5G aqui, talvez encolhe mais o sinal do interior. Então, nós temos que reagir frente a isso. E, nesse momento, eu gostaria, então, de passar a palavra aqui para os representantes da Anatel, para que eles possam fazer a sua explanação e depois poder abrir para os colegas vereadores, para o público presente, poder fazer as suas intervenções. Maurício. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente está vivendo um momento que a gente chama lá em Porto Alegre de ansiedade climática, né? Então, o comentário que a gente ouve na rua é que bom que não tá, pelo menos não está chovendo hoje, né? Cada dia é uma intempérie diferente. Obrigado, Loren, pelo convite, pela organização desse evento. O vereador Matheus, que conversou com a gente várias vezes, procurou uma melhor data para fazer esse encontro. Nos convidou até, se não puderem vir, não está saindo? Gesiel, tu consegue verificar isso? Obrigado. Está ouvindo melhor agora? Obrigado. Vereador Matheus nos convidou, inclusive dizendo, não, se for necessário, não puderem vir, a gente faz remoto e tal, e nós fizemos questão de vir presencialmente, porque sabemos da importância do tema e da importância da Anatel ouvir as comunidades, né? O olho no olho, às vezes, é muito importante também. Saudar o vereador Wilson, que está, né, nos cedendo esse espaço, esse ambiente aqui em Pinheiro Machado. Bom estar aqui, eu já viajei bastante pelo estado, mas aqui em Pinheiro Machado fazia tempo que eu não vinha. Importante o secretário Leandro também, né, como representante do Executivo Municipal, especialmente da Secretaria de Educação. Existe um trabalho muito intenso, né, de políticas voltadas para a conectividade de escolas, mas a gente vê ainda que há necessidade de não apenas levar a conexão fixa, mas também de meios de comunicação com a comunidade que essa escola atende, né?
E eu vou começar fazendo um registro, por exemplo, da questão que a gente passou ontem, né, desse tornado aqui perto, e nós viemos de Porto Alegre na correria, saímos no meio da tarde, pegamos ali o temporal na altura de Cristal, tivemos que parar no posto de gasolina para se abrigar, porque estava feio mesmo, né, estava assustador. Chegamos bem em Pelotas para dormir, mas no caminho vimos várias árvores caídas, né? E tem uma ferramenta hoje, por exemplo, que chega no celular nosso, que é o alerta da Defesa Civil, né? Que ele só funciona em telefones 4G. E que se eu não tenho uma comunidade que é coberta por 4G, aquela comunidade ela não vai receber esse alerta, que pode às vezes salvar vidas, né? Especialmente salvar vidas, e porventura ali tirar um carro da rua, sei lá, né? Se abrigar melhor, né? Se cuidar, que é o que a gente tem feito ultimamente, né? Então nós estamos, por exemplo, com uma parceria com a Defesa Civil, mapeando regiões do estado que são sujeitas a riscos de inundação, de deslizamentos, fazendo um trabalho para mapear essas regiões de risco que não tem cobertura 4G, para a gente olhar com maior cuidado, né, porventura numa ampliação. E ampliação, acho que é a palavra que a gente carrega na Anatel, com bastante intensidade, que é a missão principal da criação do nosso órgão. A Anatel surgiu em 97, eu estou na Anatel desde 2000, fui agente de fiscalização, por isso rodei bastante o estado, fiquei recentemente 3 anos em Brasília e voltei para a gerência aqui, percorri muito, né, e a gente trabalhou sempre na ampliação, ainda no início, quando nós tínhamos a questão da telefonia fixa. Muitas localidades não tinham nenhum telefone público, nas cidades aí se esperava 2 anos, 3 anos para uma linha de telefone, e tivemos sucesso nesse processo. Durante muitos anos esse foi o principal pilar, né, no nosso trabalho. Conseguimos o atendimento com telefonia fixa em todas as localidades com mais de 300 habitantes, mas chegou uma hora que a evolução tecnológica foi se impondo, e nós tínhamos ali todas as políticas voltadas para a telefonia fixa, o fundo de universalização que a vereadora Lisiane citou, justamente foi criado para levar a telefonia fixa onde não estava previsto nos decretos de universalização. Esse fundo acumulou um recurso que até nem foi usado, porque a política da época foi muito eficiente e levou telefonia para quase todos os rincões aí do Rio Grande do Sul. A telefonia móvel na época é prestada em regime privado, foi se mostrando, né, a maior necessidade da população, e ela não tinha políticas de expansão regradas da mesma forma que a telefonia fixa, que era prestada em regime público. A Anatel, vendo essa necessidade, foi colocando nos seus editais, quando vendia as frequências para as prestadoras operarem, contrapartidas que nós chamamos de compromissos de abrangência. Desde lá do edital do 3G, que essas contrapartidas foram sendo colocadas, e nós conseguimos avançar bastante, não cobrindo tudo, mas já tendo alguns avanços que dá para se considerar bem relevantes. Nós tínhamos lá no edital do 3G aproximadamente 140 sedes de município no Rio Grande do Sul que não tinham nenhuma prestadora de telefonia móvel. Então lá no edital de 3G, isso lá foi em 3G foi em 2004, né? Isso colocou então que as prestadoras que comprassem as frequências para operar nas grandes cidades, que eram mais rentáveis, também iam ter que colocar pelo menos uma nesses municípios que não tinham atendimento. Pois veio o edital do 4G, ele colocou obrigações para áreas rurais, não foram muito eficientes na época, por uma aposta tecnológica talvez um pouco equivocada, mas também colocando o atendimento de localidades fora do Distrito 7. Né? Todos os primeiros compromissos eram só do Distrito 7, não se tinha compromissos para localidades fora. E aí, então, se começa, especialmente no edital do 5G, a se elencar esses compromissos que o vereador Matheus citou, de, além de colocar o 5G na sede, se chegar em localidades do interior. E esse mapeamento todo de localidades do interior, daí a importância da organização de vocês, das manifestações de vocês, da formalização documental que vocês nos trazem,
tudo isso gera um documento que foi recentemente utilizado, que é o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, o PERT, em que há esse diagnóstico de quais localidades ainda não chegamos, né? Além dessas localidades que são citadas, que elas usam aí bases do IBGE, usam bases que a gente tinha lá da universalização também, né, dessa visão de aglomerados rurais, né, de vilarejos rurais, que às vezes não atende, por exemplo, aqui a região sul, que tem uma característica de ocupação diferente. Cada região do país tem uma característica de ocupação diferente. Aqui as coisas são mais espraiadas, mais espalhadas, você tem menos aglomerados, né? As propriedades rurais são grandes, diferentes da serra, que as colônias são menores, né? Então, cada região tem suas peculiaridades, e esse mapeamento busca, então, expressar essas peculiaridades e elencar as localidades que ainda não são atendidas, e mapeou, agora nessa publicação de 2026, coincidentemente, 26.400 localidades do Brasil ainda que não estão contempladas. Eu trouxe uma apresentaçãozinha que é bem rápida, só para tentar organizar essas ideias que eu estou colocando aqui na tela. Deixa eu ver se vai funcionar aqui a passagem. Tu consegue fazer da mesa aí? Tem que ir ali? Deixa eu ver se é o teclado que está longe, talvez. Só para contextualizar um pouquinho, né, o vereador citou a visita ao Ministério das Comunicações, e ela é muito importante. O Ministério das Comunicações é quem elabora as políticas públicas, que vão estabelecer diretrizes para onde, né, não somente o governo federal, mas também as demandas da sociedade direcionam o trabalho que a Anatel, então, vai colocar em prática. O papel da Anatel, então, viabilizar essas políticas públicas, implementá-las por meio dos seus editais e por meio de mecanismos, né, que nós tenhamos para fomentar a expansão dos serviços. Então, o último edital que a Anatel realizou, após o 5G, foi o edital do 700, que a gente chamou de edital das rodovias. Primeiramente, ele teve um desenho voltado só para atendimento de rodovias, inicialmente federais, e ele teve que ser desfeito após licitado. A empresa que ganhou, que comprou, né, as frequências, não conseguiu implementar, ela devolveu as frequências, teve que se fazer de maneira muito célere um novo edital, e nesse novo edital eles acabaram optando por um modelo híbrido. Daí é uma negociação que envolve o Tribunal de Contas também, né, o Ministério das Comunicações e audiências públicas. Se chegou no edital que previu, então, o atendimento híbrido de algumas BRs, especialmente a BR-116 e a BR-101. A ideia é que elas sejam 100% cobertas em todo o território nacional, e isso significa aí 56 mil quilômetros de rodovias, e também uma lista bem grande de localidades com cobertura 4G. A ideia é que quando a gente conecta as rodovias, a gente acabe atendendo as localidades que estão no seu entorno, né? É normal que, havendo uma grande rodovia, hajam localidades que acabem se instalando ali, né, pela questão do eixo estrutural que as rodovias representam. Então, a gente, atendendo as rodovias, acaba atendendo localidades também que estão ali ao seu redor, gera esse efeito positivo, né? Outra situação que esse edital colocou é que, se uma prestadora cobre aquela rodovia e as demais não, ela abre o que a gente chama de roaming, para que os clientes das outras prestadoras possam se conectar na rede delas. É uma ferramenta que a Anatel tem usado, bem interessante, que acaba ampliando a cobertura. Né, uma prestadora atende com o sinal, mas os clientes das três conseguem acessar. Então você acaba ampliando a quantidade de pessoas conectadas sem um grande investimento em infraestrutura. Essa solução foi adotada também na enchente. Nós conseguimos, a Anatel fez um trabalho durante a enchente de verificação dos municípios que tiveram danos em suas redes,
e se houvesse uma prestadora operando e danos das demais, aquela que estava operando abria o sinal para os clientes das outras, e com isso minimizou bastante o impacto na enchente. Então, uma solução tecnológica que a Anatel tem colocado como obrigação em algumas situações, que ajuda a suprir bastante a lacuna que a gente tem de rede. Aqui são os compromissos que estão nos editais do 5G. Então, da cobertura em localidades e da cobertura na sede do município. Então, as sedes do município são cobertas em 5G até 2029, e nós temos localidades para serem atendidas em 4G no interior. Nós pesquisamos, né, como o vereador Matheus citou, ele já recebeu um expediente com isso. Nós pesquisamos também para trazer aqui para vocês. Mas o mais importante é que isso trata de um cronograma com uma data limite, né? E nada impede que a nossa articulação e conversa com as prestadoras e demonstração da necessidade, a gente consiga antecipar esses cronogramas. Esse é um trabalho que a gente procura fazer também aqui como representantes da Anatel regional, fazer o canal de comunicação com Brasília e com as prestadoras, para mostrar a organização das comunidades, para mostrar a necessidade, para que a gente consiga antecipar esses cronogramas, para que eles não fiquem tão distantes assim. Claro que até 2027 já é o ano que vem, né? Então, acredito que em breve a gente tenha a implantação dessas antenas aqui em localidades do interior, e essas localidades escolhidas, elas vêm desses diagnósticos que estão no plano estrutural. Eventualmente, outras localidades devem entrar nos próximos editais. E quando nós cobrimos uma localidade, essa localidade que é coberta, ela envolve o setor censitário do IBGE em que ela está inserida, então é um perímetro bem maior do que realmente aquele núcleo urbano, acaba cobrindo bastante das pessoas que estão ao redor, ali no entorno dessa antena. É isso que a gente espera, que elas tenham um grande ganho de sinal, uma potência grande, e consiga cobrir uma área maior. Foi comentado sobre redução, o que acontece às vezes, a tecnologia evolui e as pessoas vão perdendo o sinal. De fato, nós tínhamos as primeiras tecnologias, a tecnologia analógica, que uma antena cobria um raio de 40 quilômetros, né? E daí, com a evolução tecnológica, são sistemas que exigem uma robustez de sinal maior, e tem um protocolo de segurança também aprimorado, e com a grande quantidade de pessoas que aquela antena vai cobrindo, ela acaba priorizando quem está no seu guarda-chuva, e quem está mais longe acaba não sendo mais coberto, porque trabalhava com sinal ali de limiar, né? E, infelizmente, a tecnologia, na sua evolução, tem esse efeito colateral. Mas temos aí as localidades do interior que estão cobertas aí no edital do 4G. Acho que saiu aqui. Então, Joca Tavares, José Otávio e Palmas para Pagé, com a obrigação da prestadora, claro. Em Pedras Altas, São Diogo e a comunidade quilombola de Várzea dos Baianos. Em Candiota, Jaguarão Grande e Seival, também dá Claro. Pedras Altas é Claro e TIM, que tem a obrigação. Pinheiro Machado e Piratini, então nós temos Torninhas em Pinheiro Machado e Rincão do Couro em Piratini, respectivamente. A TIM e a Claro, que tem a obrigação, tá? Então, desculpa? Cunhada da TIM. Ulha Negra, o senhor, né? Não estão todas aqui. Eu tenho a lista aqui, depois eu confiro para o senhor, mas tem Ulha Negra, sim. Essa localidade, se eu não me engano, está assim. Tá? Acho que a gente não colocou totalmente no mapa, porque a gente usou uma lista que estava no e-mail ali, faltou esse município. E, evidentemente, que, né, a conectividade hoje ela é insumo para qualquer serviço, seja para a educação, seja para a segurança pública, seja para o produtor rural que tem que emitir uma nota fiscal.
Então, não há que se questionar a necessidade essencial do serviço de telecomunicações. E daí cabe citar também, dentro desse... A gente enxerga hoje a questão do desenvolvimento da ampliação do acesso, não há uma solução única, né? Então, nós temos, hoje, a Anatel tem usado, além dos editais, que foram esses compromissos que a gente colocou aqui, outras ferramentas que eu acredito que a gente possa usar para suprir essas lacunas que nós temos aqui na área rural. A primeira delas, que a gente vê hoje, é a possibilidade de conectividade via satélite, que era uma coisa que antigamente era muito distante, né? Muito caro, um sinal que você pagava caro era ruim, que tinha limite de conexão de dados, você usava assistia um vídeo, alguém conectava ali para baixar um conteúdo e já caía o nível de sinal, você ficava com uma conexão muito baixa. Hoje já há soluções comerciais baratas via satélite que chegam em qualquer lugar com uma conexão muito boa e num valor que é acessível. A Anatel tem trabalhado para que amplie a concorrência nesse setor de comunicações via satélite, de banda larga via satélite. Nós temos uma primeira empresa aí que chegou com força e que todo mundo aderiu, né? Mas já há outras empresas já com autorização da Anatel para operar, e isso deve fomentar uma concorrência maior e que deve reduzir o valor dos equipamentos e da assinatura mensal, de tal forma que seja mais barato para todos terem esse tipo de equipamento. Outra inovação tecnológica que está chegando é que, por meio dessas prestadoras de satélite, nós consigamos conectar o celular diretamente ao satélite. Temos já prestadoras no Brasil fazendo esse laboratório, digamos que é um laboratório ainda, não está um comercial, então eles estão vendendo para alguns perfis de clientes apenas, para ver como se comporta, mas a ideia é que em breve, sem trocar o aparelho, nós consigamos, em qualquer lugar, se conectar via as frequências que são usadas, as mesmas que são usadas por satélite. Então, a tecnologia é interessante, que ela vai nos surpreendendo, e isso é bom. No nosso setor a gente não fica entediado. Cada tempos e tempos a gente tem aí uma novidade que dá para explorar, e essas novidades chegam e chegam com uma velocidade às vezes bem maior, né? E vão atropelando então essas barreiras que a gente tem para levar a conectividade. Em termos de recursos, que é o que faz isso acontecer, a Anatel tem usado ajustamentos de conduta para que as prestadoras convertam multas, né? E como eu citei há pouco ali, eu trabalhei na fiscalização há muito tempo e nós abrimos muitos processos relativos à qualidade, né? Percorremos ali o município, vemos que a qualidade do sinal está ruim, abrimos procedimentos administrativos, esses procedimentos geram multas, e a Anatel avaliou que, por mais que nós aplicássemos multas, às vezes não era a maneira mais eficiente de fazer isso retornar para a sociedade como melhoria dos serviços. E com isso, usamos um mecanismo de conversão dessas multas em ajustamentos de conduta. Então, a prestadora A, ela tem lá um rol de irregularidades que ela cometeu, a Anatel senta com ela, você tem aqui tantos milhões de multas e essas irregularidades aqui. Vamos negociar para ver contrapartidas que você pode nos dar para melhorar o serviço. Então ela coloca, eu vou melhorar o serviço, aquelas irregularidades ela vai corrigir, e eu vou levar fibra ótica para localidades que não tem nenhuma conexão de fibra ótica ainda. Também vou levar o atendimento de 4G em X localidades. Então nós conseguimos aí além dos editais, conseguir mais algumas localidades. Daí, mais uma vez, eu coloco que essa postura que vocês fazem de cobrar, de ir a Brasília, de ir na Anatel em Porto Alegre, de fazer audiências, é importante, que demonstra que essas localidades de vocês têm que aparecer, e aí nesses momentos elas acabam sendo listadas, né? Então esse é um mecanismo bastante interessante, porque além de cobrir as localidades com 4G,
chegar com fibra nos municípios, nas sedes municipais, é essencial, porque a fibra ótica ela é a grande adutora de conectividade que vai propiciar que eu tenha melhoria dos serviços. Porque a antena sozinha não é o suficiente para eu levar qualidade, levar uma boa conexão. Eu tenho que ter a fibra ótica chegando também. Então, esses termos de ajustamento de conduta permitem isso, que nós façamos a conexão também com fibra ótica na sede dos municípios. Um mecanismo que a Anatel tem usado bastante, que chama obrigação de fazer, é a conversão de multa em investimento. Aí, além das obrigações que estão nos editais, e nós usamos aqui no Rio Grande do Sul recentemente, lá na região da usina hidrelétrica de Dona Francisca, tem uma região lá que ela chama-se de zonas de autossalvamento, que é um lugar onde há risco da comunidade ser atingida por algum acidente na barragem, que não tem cobertura 4G, e não tinha nenhuma cobertura, na verdade, e então se levou a cobertura 4G, propiciando, como se tem, que ela receba os alertas da Defesa Civil. Então se mapeou aquela comunidade e a prestadora, claro, levou 3 antenas para lá. Era um compromisso que não estava mapeado e que a gente, aqui na articulação da Gerência Regional do Rio Grande do Sul, o Marcelo, que é o meu assessor e braço direito, está me ajudando. E aqui eu, desculpa, o protocolo não te citei na abertura, eu faço sempre na abertura, mas sempre aparece um gancho para citar um trabalho que o Marcelo conduziu com o colega nosso, o Márcio, e levou essa demanda para Brasília, e Brasília acatou e fez a implantação de 3 antenas lá em Dona Francisca. Os recursos do Fundo de Universalização, eles foram criados exclusivamente por uma lei, que nós, inclusive, fiscalizamos a arrecadação desse fundo. 1% da receita das prestadoras, 1% da conta de telefone que vocês pagam, vai para esse fundo. Ele tem lá alguns bilhões, lá, uma dezena, acredito que é 10 bilhões que tem hoje lá no FUST. E esse fundo, ele pela lei, quando ele foi criado, ele podia ser usado exclusivamente para levar ampliação dos serviços no regime público. E o regime público era apenas a concessão, que era a telefonia fixa, na antiga Oi. E hoje essa lei foi alterada e eu posso, nós podemos utilizar esse fundo para levar prestação em regime privado, ou seja, telefonia móvel e banda larga fixa, que é o que a sociedade mais clama. E o Ministério tem gerido essa política de uso do FUST por 2 mecanismos. O reembolsável, que é uma prestadora aqui do município, ela pode fazer um projeto de expansão para a área rural, levar lá para o Ministério, olha, eu tenho esse projeto, eu não tenho recurso, e esse projeto é financiado pelo BNDES a um juro subsidiado, praticamente uma taxa de administração, e ele consegue, então, esse recurso para levar a ampliação, não apenas da banda larga fixa, mas, porventura, pegando uma frequência que é do serviço móvel e levando o serviço móvel. As prestadoras menores também podem utilizar frequências do serviço móvel em regime que a gente chama secundário, Enquanto não vem a prestadora maior, ela pode usar aquela frequência que está livre ali para ampliar o serviço. E tem ainda os projetos que chamam-se não reembolsáveis, em que o Ministério realmente, por meio do FUST, coloca o recurso para ampliar os serviços. Ou seja, leva-se um projeto, aí ele, claro, tem que ter uma estrutura um pouco mais elaborada, uma antena de telefonia móvel que vai custar tanto em tal local, que é uma antena que vai ter uma torre, não vai ter uma torre. Então, o projeto mais desenhado, mais elaborado, com um valor já mapeado de custo daquele projeto, e há a possibilidade desse fundo de universalização, então, bancar, financiar esses projetos. Isso está sendo usado para levar cabos pelos rios da Amazônia, para atender localidades da Amazônia, e eu cito isso porque sempre há, nas políticas públicas, um olhar muito grande para a região norte, que é uma região, eu já viajei para o norte, não fui para o interiorzão tanto assim, mas, de fato, as dimensões do norte do país são continentais, e os desafios que eles têm lá, tudo é por via dos rios, praticamente, não há rodovias. Então, eles têm uma dificuldade muito grande, uma demanda muito grande na região norte.
Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo também que a gente olha para o região norte, mas não pode esquecer da região sul. Não pode esquecer da região sul do Rio Grande do Sul, que são municípios de dimensão territorial muito grande, que tem essa distribuição geográfica diferenciada, que não tem grandes aglomerados na área rural, mas que também tem uma necessidade, tem uma força agrícola muito forte, na pecuária também, e que precisa estar conectado para poder fazer a emissão da nota eletrônica, que precisa falar com o veterinário, que precisa falar com a cooperativa, né? Então, não há o que se discutir também, né, que outras regiões do país têm as mesmas necessidades. Hospitais, a questão, nós fomos várias vezes para a região ali de Quaraí, tem trechos da BR lá entre Livramento e Quaraí, que você não consegue ter acesso a nenhuma prestadora, e se você fica empenhado, sofre um acidente, depende de que alguém passe ali para dar um recado, para que você tenha um socorro. Então, nós temos ciência dessas lacunas, dessa necessidade, temos fazendo eco lá em Brasília sempre do que precisamos aqui para corrigir isso aqui no Rio Grande do Sul, e temos o nosso escritório regional, que é a nossa gerente regional, para recebê-los e dar sempre o apoio, chamando o prestador para conversar. O que é regra, o que é obrigação, nós cobramos. Mas o que é possível da gente negociar também, a gente está aberto a fazer. Já conseguimos trocas de localidades do compromisso 4G, que é um recurso que a gente tem usado. Por exemplo, existe lá uma listagem de localidades que estão no edital do 4G para serem cobertas, e eventualmente a prestadora, quando vai atender, vê que, porventura, aquela localidade já tem sinal. Foi um erro de mapeamento, acontece. E a gente consegue trocar aquela localidade que já está coberta por uma outra que não está mapeada, para que seja trocada, e temos que encaminhar lá para Brasília, é feito um informe e tal, autorizando a troca. São mecanismos que, dentro do possível, a gente usa. Tudo que a gente tem nas mãos, a gente procura, né, fazer para ajudar, para colaborar com a nossa comunidade, especialmente aqui na região sul, que a gente sabe das dificuldades. A explanação que eu tinha era essa, e evidentemente vocês têm questionamentos, tem coisas que a gente coloca que porventura vocês não consigam entender claramente, a gente esclarece mais uma vez e se coloca à disposição. E agradece o espaço e agradece o convite. E é muito importante para nós estar presente junto à sociedade organizada, para poder também entender essas necessidades e levar esse sentimento, que é importante, a questão do sentimento para Brasília, que está tão longe da gente às vezes, né? Obrigado. Maurício, até esse ponto nós te agradecemos pela explanação, pelas colocações. Agora, me ocorrem algumas coisas que eu já anotei aqui para depois a gente retomar, mas eu quero abrir aqui porque os colegas estão ansiosos. Já temos o vereador Cássio que está inscrito, e vamos, assim que o pessoal for se manifestando aí, quem quiser fazer uso da palavra, vão levantando o braço aí para mim anotar aqui, para a gente ir dando voz a vocês aí que estão representando os outros municípios também. Eu vou falar aí, até para não ficar de costa aqui para a nossa comunidade que está nos assistindo, nossos colegas. Quero cumprimentar primeiro o nosso presidente da nossa casa, o Vilcinho, o Matheus, que está dirigindo essa reunião importante do CIDEJA, a Loren, meu sempre colega Barão, que muito teve em Brasília por essa causa aí anos atrás, Maurício, Marcelo, o Espinosa, representando o Executivo, senhoras e senhores colegas. O nosso grande problema aqui, de Pinheiro, e já pega um gancho de Piratini, que não está aqui, mas Candiota, foi quando desligaram o sinal 2G e 3G. Quando passaram, Maurício, para o 4G e o 5G, começou os nossos problemas, principalmente no meio rural, a qual eu faço parte como produtor. Por quê? A nossa cidade tem 9 torres,
4 da Vivo, 2 da Claro, 2 da TIM e uma da Unifique. E as melhores torres que ficam na BR-293, quilômetro 121, que abrange toda a comunidade do Pasto Machado, que ela é grande, mais de 200 moradores, e Piratini, ela é Vivo. E ela era responsável por pegar 2 lados importantíssimos da cidade, 2G e 3G. No momento que a Vivo desligou o 2G e o 3G, matou o produtor rural. Aí começou. E para o senhor ter uma ideia como a Vivo era forte, e aí nós tivemos em Porto Alegre, na época, questionando a Vivo, por que estava diminuindo o sinal, se a Vivo em Pinheiro tem 6.995 celular dos 10 mil cadastrados. Vocês vejam bem, quase 70% era Vivo, por quê? Porque nós, tanto o homem da cidade como do campo, ele tem vínculo no campo. Então ele sabia que ia para a sua propriedade, teria que ser Vivo. E nós fomos a Porto Alegre e a Vivo nos disse, olha, vereador, infelizmente, naquela região, vai ser, a partir da data do leilão do 5G, vai ser o quê? Vai tomar conta o interior, a Claro e a TIM. Nós vamos desligando e vamos ficar só com a cidade. E eu disse ainda, mas parem um pouquinho, mas está tudo errado. Mas se nós temos lá naquela região a cobertura maior da Vivo no interior, como é que nós vamos ficar sem Vivo? E a resposta que me foi dada, pois é, vereador, mas nós não podemos fazer nada, é força de contrato, e vocês têm que questionar com a Claro e com a TIM. E é isso que eu me pego. Então, até para a gente ser bem objetivo, eu faço um apelo aqui, e eu agradecer vocês, que coisa boa vocês escutar nós, o olho no olho, como o senhor disse, e aí eu já vejo a seriedade de vocês. Eu faço um apelo para que notifique de novo essas torres da Vivo a voltar a ter o 2G e o 3G, até que tenha os conformes que a Anatel exige. E principalmente pensando que em setembro nós temos El Ninho, como todos nós estamos preocupados. E muitos desses produtores não conseguem nos pedir socorro. Tem produtores, vereador Matheus sabe, que tem que subir num cerro e dizer, vereador, prefeito, nós estamos empenhados. Então, se vocês tiverem essa missão, dizer, olha, até que esteja toda a cobertura de Pinheiro, volte a oferecer para aquela comunidade o 2G e o 3G. Eu sei que pode parecer para vocês, pá, mas depois de nós estar na 4G e 5G voltar, mas para nós do campo é importantíssimo, até para pedir um socorro. Então, eu acho que é o mais simples de fazer. É nesse momento de transição, e principalmente por causa do El Ninho, voltar o 2G e o 3G, que as torres estão ali. E elas faziam a cobertura maravilhosa, diga-se de passagem, da Vivo, tanto é que 7 mil celulares dos 10 mil em Pinheiro é Vivo. E outra coisa também para relatar para o senhor que está acontecendo, nós estamos com um problema sério. Quando falta luz na cidade, as baterias das torres não estão durando nada. Nada. Ontem era um desespero, porque as pessoas disseram, mas Cássio, não pode, faz 20 minutos que faltou energia e as torres não nos dão mais suporte. E era aquele desespero das pessoas pedindo ajuda, no sentido de poste caindo, relatando o temporal, e não estavam conseguindo. Então é isso que eu faço. Olha, eu tenho certeza que os senhores vão levar essa pauta, mas no momento que ligar de novo o 2G e o 3G, até solucionar o 4 e o 5, os senhores vão nos dar uma ajuda, assim, ó, principalmente para o homem do campo, e principalmente por esse El Ninho, que infelizmente ele está aí surgindo no horizonte. Seria isso. Agradeço pelo espaço, Matheus. Muito obrigado pela atenção de vocês, de nos ouvir, principalmente nós que somos o elo da comunidade. Obrigado, vereador. Pertinentes suas colocações. Eu vou deixar para vocês anotando e depois vocês se manifestam. Então, agora temos escrito o sempre vereador de Candiota, Barão. Obrigado, Matheus. Cumprimento aqui o presidente, nosso amigo Vilcinho, colega Loren, os representantes da Anatel, o Maurício e o Marcelo, também o representante do Poder Público aqui de Pinheiro Machado, a comunidade aqui também presente. Vereadores de Bagé, vereadora de Bagé, os vereadores de Julia Negra, também aqui os de Pinheiro Machado. Eu vejo a manifestação do vereador Cássio. E nós, lá atrás, quando ocupávamos o espaço de vereador, tivemos em audiência na Anatel
inclusive com o deputado Afonso Ram, que é aqui da nossa região. Esse problema ele já vem se arrastando de longa data. E esse pedido de socorro ali, Maurício, que o vereador Cássio está pedindo, é um pedido de socorro porque nós temos a maior parte do meio rural, além dos produtores rurais, nós temos vários assentamentos da reforma agrária. E essas pessoas, elas precisam ter o sinal, né? Essa alternativa de ligação do 2 e do 3G voltar, ao menos nesse momento de precariedade que as pessoas não têm acesso, é fundamental, né? Tanto para Candiota, eu vejo Ulha Negra, eu vejo Piratini, e aqui Pedras Altas pior ainda. Pedras Altas é incrível. Dentro da prefeitura a gente não consegue acessar a tecnologia. E hoje a gente sabe que ninguém consegue viver sem a tecnologia, né? Então, esse é um pedido especial. A gente sabe, e eu tenho acompanhado, porque assessoro o consórcio Cideja, e os passos que já estão sendo dados, e o vereador Matheus, com muita propriedade, que é um dos articuladores desse processo, já vem dando. E tenho certeza que os prefeitos que hoje estão à frente vão também dar seguimento a esse trabalho. Mas a gente sabe das intempéries, e foi muito bem colocado aqui, hoje não tinha como estar a maioria dos prefeitos aqui, porque o representante direto da comunidade é ali que batem a porta. Também outros vereadores que poderiam estar aqui, como o Dierval, que foi colocado no grupo ali, não estão porque estão atendendo a comunidade. Então, esse pedido é especial, Maurício. Esse pedido é especial, Marcelo, para que a gente, no mínimo, ajude aquelas pessoas que estão lá sofrendo e que precisam e necessitam. É segurança, é saúde, é desenvolvimento. Se não tiver a tecnologia lá, eles vão estar fora do cenário que hoje nós vivemos. Muito obrigado. Obrigado, Barão. Pertinentes colocações. Pinheiro Machado também temos 7 assentamentos, né, que fazem parte, e nesses 7 assentamentos nós temos mais de 180 famílias, onde tem um grande número de público escolar, que tem uma dificuldade enorme para o secretário comunicar, por exemplo, essa intervenção, cancelamento das aulas em virtude de uma intempérie como essa que a gente viveu ontem. Tem muitos lugares lá que não chega essa informação para as crianças, né, porque não tem cobertura de sinal, né. Na própria escola do São João Batista, como ele falou, não tem, que é uma escola que abriga 7 assentamentos. Depois a escola Ana Teresa da Rosa, no 2º distrito, aqui em Torrinhas, onde está previsto, é outra escola que também não tem cobertura de sinal. Chegou lá, tu fica sem sinal, né. Eu sou natural da divisa de Santana da Boa Vista. A minha comunidade tem praticamente 100 quilômetros daqui da sede do município. Até se deslocando até lá, a gente vai passar por vários lugares que não tem cobertura de sinal, né? Então, para acionar a saúde, para acionar a brigada militar, para acionar a falta de energia, essas pessoas estão com dificuldades hoje, e tem lugares que já tiveram, como o vereador falou, desligar o 2G e 3G, significa que alguém pelo menos teve voz, e hoje nem voz tem mais, né, porque a tecnologia não chega. Me preocupa uma questão e me anima e me preocupa o que o senhor traz aqui, a questão do satélite, né? Se isso vier numa velocidade grande, ela me anima. Agora me preocupa porque isso pode frear investimentos também. Por exemplo, na maneira que a gente opera hoje, né? Se tem uma tecnologia se desvendando para vir aí daqui a pouco, que possa haver, as mudanças vêm muito rápidas nesse sentido da tecnologia, né? Daqui a pouco fica difícil a gente melhorar o que a gente tem hoje, e se essa outra não chega, a gente fica aguardando. Então tem essa preocupação e essa animação. Me perdoe, vereador de Ulha Negra, Moisés, tá com a palavra.
Quero cumprimentar o vereador Matheus pela essa audiência, os demais membros da mesa. Nós, na Ulha Negra, nós temos 28 assentamentos e 3 comunidades do interior. Então, a maioria da população é do interior. E com essa desligação, que nem o vereador colocou ali, hoje nós temos várias pessoas no interior desassistidas, porque não tem acesso. O pessoal do interior depende da saúde para chamar um carro para buscar, não pega sinal, tem que trepar em cima de uma casa ou alguma coisa para ter acesso. Então, hoje, a nossa população, 60% da nossa população do interior está desassistida de sinal. Porque nós saímos da Ulha, chegamos na Trigolândia, que é 3 km da cidade, já não pega mais sinal de telefone. Entendeu? E, claro, tem antena no município, mas não pega. Então, hoje, a nossa preocupação é muito grande com essa questão também, porque agora também com essas temporais aí, o pessoal fica isolado, nós não sabemos o que está acontecendo no interior. Então, é muito preocupante e nós pedimos, em nome da população da Ulha, encarecidamente, que vocês voltem a pedir para Vivo, a ligar de novo o 2 e o 3G, para nós ter acesso às nossas comunidades do interior, que hoje estão praticamente isoladas. E são muitas, nossa população hoje 60% é do interior, 40, 50 quilômetros longe da sede do município. Então, é inviável não ter sinal. Então, seria isso e muito obrigado pela atenção. A palavra está à disposição, vereadora Faustina de Bagé, aqui na frente, Cauê. Também quero registrar a presença da vereadora Samanta, colega aqui de Pinheiro Machado. Bom dia, vereadora Matheus, bom dia, Lauren, bom dia, presidente, né? Bom dia a todos, representantes também da Anatel, o secretário. Nós, em Bagé, a gente também sofre com problema porque a gente tem uma zona rural muito grande, né? A gente tem questão ali, Palmas, tem Bolena, tem Tunas, tem Capão Alto, aí depois a gente vai para o outro lado, antes da Serrilhada. Então, é muito extensa a nossa área rural. E o que acontece? Não é só a questão da internet, a questão de tu não conseguir nem falar com as pessoas pela linha de telefone normal. Às vezes tu fica 2 dias sem conseguir falar. Então nos preocupa muito algum acidente, alguma coisa, a gente não tem contato. Eles não têm como pedir ajuda, não tem como pedir socorro, porque se fosse só a questão da internet, mas tu conseguir se ligar normal para a pessoa, mas o sinal lá, às vezes tu não consegue, tu passa 2, 3 dias sem ligar. E a questão da internet, como a gente fala, está vindo muitas atualizações agora pela inspetoria veterinária para a gente tirar uma nota, é só pelo celular. Um vizinho meu ficou com um caminhão carregado de gado das 7 da manhã até as 11 para poder tirar nota e sair com o gado. Então, a gente precisa muito dessa agilidade do sinal, porque é muito preocupante, né? A gente fica sem notícias, a gente fica sem conseguir saber o que está acontecendo com a comunidade escolar também, que a gente tem em Palmas, que é muito grande. Então, eu acho que é um anseio de todos os municípios aqui da região, e é um problema que está cada vez aumentando mais pelo que a gente vê lá. A gente estivemos todos juntos em Brasília, né? E a gente queria saber o que pode ser feito para que, pelo menos, enquanto não se instale o novo sinal, que agilidade a gente pode ter para, neste momento, a gente poder conseguir, pelo menos, uma comunicação, nem que seja tu conseguir ligar, tu conseguir falar com as pessoas, que é um dos problemas que a gente está enfrentando também. Obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição. Mais alguém quer fazer uso da palavra? O vereador Renato Souza, de Aceguá. Muito bom dia a todos. Parabéns, Matheus, pela proposição de um assunto fundamental, de extrema relevância. E a tecnologia está aí. A gente vê o avanço, a questão da nota fiscal, que hoje ela é realidade e a gente precisa disso. O sistema bancário precisa da internet, tudo precisa da internet. E tem muitas pessoas que também não têm esse acesso. Lá na minha comunidade, que é do meu município, a Colônia Nova, a gente ficou com um caminhão de gado que ia para o Paraná, que existe uma normativa, tem toda uma burocracia, questão, e o gado tinha para chegar, a questão de vigilância sanitária. Então nós carregamos o gado, ficamos descarregar de um dia para outro, era marcado para outro horário porque nós não tinha sistema, o sistema estava fora. Então toda uma estrutura, e não é uma vez que acontece, são vários. Eu acho que as instituições criam a ferramenta. Nós costumamos, que nem diz nosso vereador Guilherme Barão, nós somos os para-choque da população, porque a população tem nós, a gente está inserido ali, está na comunidade, está vivendo
o dia a dia, e aí a gente faz isso, né, Matheus? A gente é o contato com vocês lá da Anatel que estão aí, e várias situações disso aí. E nós temos que ter um caminho, nós temos que criar um documento para poder tá embasado nós, produtor, porque eu também sou produtor, então nós tem embasado dizer, não, opa, na inspetoria deu esse problema, não, mas não é culpa minha, é culpa do sistema, é culpa que eu não tenho a ferramenta da internet, então eu não tenho sinal, não tem como eu fazer. Acho que esse é um caminho para nos dar sustentação com documento, porque a culpa não é nossa, de nossa produtor, não é, nós estamos lá fazendo da nota eletrônica, todo esse sistema. Então, que tipo de documento eu, Renato, vou ter para poder me proteger? Não é verdade? Porque se eu não tenho sinal, se eu não tenho estrutura, eu preciso disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos levar esse sentido. Eu acho que é isso, precisamos trabalhar. Eu acho que parabéns vocês pela atitude de vir até aqui, porque poderia simplesmente fazer uma vídeo e nós estar em cada local. Bacana. E estamos para contribuir mais uma vez. Matheus, parabéns. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Bem, falando no interior, eu tenho a 20 quilômetros daqui, aquele senhor mora onde eu vou falar, a minha irmã mora lá, e ela tem problema já de idade, tem problema de saúde, o marido dela também, e a gente não consegue entrar em contato com ela, tem que ir lá. E às vezes não dá condições, o tempo está ruim, a estrada é ruim, tudo isso aí. E então o sinal dela funciona um dia, 4, 5 não, e é da Vivo. Então eu gostaria de que vocês nos ajudassem, não só a mim, mas a todos que precisam naquela localidade também. Muito obrigada. Obrigado, dona Ciderley, moradora aqui de Pinheiro Machado. Importante a manifestação das pessoas que são da sociedade, né, que vivem e seus familiares sentem lá os problemas no interior, né. Seu Irley, também que está aqui na sua propriedade, também não chega o sinal da Vivo. Você poderia confirmar no microfone para ficar gravada a sua intervenção? Bom dia a todos. Não, é que eu não ia falar, porque os colegas aqui já falaram. Eu sou lá moro a 20 quilômetros daqui da cidade de Pinheiro Machado, né? Eu sou representante de um grupo lá, né? E eu falo a mesma coisa que eles falaram, né? A gente não tem... Porque hoje eles botaram a gente contra uma parede, que a gente não pode tirar uma guia, tem que ser por via internet. Não tem como tirar, porque muitas vezes... Eu tenho antena lá, eu tenho uma internet, mas tem muitos que não tem. Outra coisa que a maioria está usando o Pix, não tem como fazer se não tiver sinal. A gente, um caminhão de gado, não tem como pagar, não tem como tirar nota, não tem como tirar o atestado, porque não temos sinal lá, né? E a gente mora na campanha, a gente produz lá na campanha, a gente paga todos os impostos, então a gente requer também nossos direitos, né, que nós temos. Não é que seja culpa de vocês, vocês já explicaram aí, ficou muito bem explanado, todo mundo está vendo que não é por falta de empenho, mas nós precisamos de andar mais um pouco, caminhar mais um pouco, porque daqui a pouco a gente não vai ter como trabalhar, né? Eu mesmo tive que comprar um telefone, eu tinha um telefonezinho desses pequenos, que para mim estava mais que bom, é muito melhor o sinal que esses outros. Tive que comprar um telefone para poder tirar uma guia, né? Tirar um atestado, fazer um Pix, porque eles fazem a transferência, mas a gente não sabe se está na conta ou se não está. Então, eu estou reforçando o que os colegas falaram aí, o Cássio também falou, que ele é o nosso representante da nossa área, lá o Matheus também, o vereador. Isso, está no da Vivo. Eu tinha, faz mais de 20 anos que eu tenho telefone, acho que 30 anos, e a minha operadora era Vivo, que era o melhor sinal, né? A Oi me propôs uma proposta, fiz por telefone,
Botei um plano da Oi, nem leu o chip, não leu. Eu tenho um telefone do Ruralcel lá, que é com antena alta, né? Que é um sinal muito bom, nem lá não leu o chip. Nem esse telefone não leu o chip. Aí eu trouxe aqui os telefones aqui, pronto, beleza. E aí eles fizeram por telefone, beleza, só que depois eu não tive mais com quem falar. O que eu tive que fazer? Tive que botar na justiça, porque eu não adiantou de nada aquilo. Porque eu fazia aquele plano. Agora eu troquei o plano, porque para esse plano que o Matheus tem no sindicato. Não é bom, mas é o mesmo sinal da Vivo. A gente ajeitando os lugares lá, tem sinal, se pega. Só que lá onde eu moro não tem sinal. Tem porque eu tenho internet, mas se não, né? Então, eu acho que a gente... E tem uma torre, eles desligaram o sinal, lá pegava bem, hoje não pega mais, né? Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, seu Erlei. Importante seu depoimento. A vereadora Lisiane está escrita. Não, Matheus, eu precisei me ausentar porque a gente tinha uma reunião com os uruguaios ali que tratavam sobre a Transcampesina, então por isso que eu precisei me afastar, porque a pauta era importante. Eu estava acompanhando aqui as anotações da Loren, eu acho que já é um encaminhamento, né? Já partimos pelo encaminhamento. Que existe possibilidade de subsidiar, né, projetos através do fundo do FUST. Então, acredito que o que nós precisamos fazer é fazer o levantamento. O ideal seria sinal via satélite. Eu acho que o dia que nós tiver isso, nós estamos do outro lado. Passamos o barro, como diz o companheiro ali. Só que até isso acontecer, a gente vamos ter que continuar remando. Existe uma possibilidade de religar esses sinais que foram desligados ou isso não existe? Eu queria fazer essa pergunta. Mais alguma coisa? Que é isso, e aí já partimos para o encaminhamento para ver o que cada município precisa fazer para a gente chegar a esse levantamento para apresentar esse projeto. E em quanto tempo a gente tem para fazer isso? Dito assim, Maurício, antes de o senhor já vai pegar o encaminhamento, a resposta dela e também de todos que falaram aqui já, né? Eu já vou lhe passar. Então, antes que ele possa fazer a resposta para todas as falas que houve aqui, eu consulto se não há mais nenhum inscrito. Temos mais um inscrito ainda. Aí depois ele vai fazer o fechamento com a fala de todos. Dona Vera. Eu aqui eu moro a 8 quilômetros daqui, só que é muito baixo lá, mas antes pegava telefone, com aqueles telefonezinhos pequenos, pegava telefone. E agora com esses telefones grandes, novo, agora não pega, nem dá sinal. A gente tem que sair lá na rua, procurar um sinal para uma ligação. E daqui para lá, se ligar, ou qualquer pessoa que ligar para lá, não pega. A gente que tem que ligar de lá para a pessoa, tem que sair lá na rua, procurar um sinal para poder ligar para as pessoas. O meu esposo mesmo está lá fora, ele tem que sair lá fora, procurar um sinal para poder me ligar. Porque eu daqui para lá não consigo ligar para ele, ninguém consegue ligar para lá porque não pega, não chama o telefone lá. E é 8 quilômetros daqui, só que é um lugar meio baixo e não enxerga antena nenhuma. Não tem as antenas que tem na volta, são até próximas, mas não se enxerga e não pega o telefone. Seria esse o meu problema. Muito obrigada. Obrigado, dona Vera. Conheço a situação, já estive na sua casa várias vezes. É fato que ela está colocando aqui. O vereador Luiz Gustavo de Ulha Negra, está escrito. Meu bom dia a todos, ao Vilcinho, presidente da casa, pela oportunidade também ao Matheus, pelo esse convite junto ao CIDEJA, também aos diretores aqui da ANEL que se fazem presente. Quero dizer a vocês que não posso falar diferente do município de Ulha Negra e também Pinheiro Machado, que é duas realidades que a gente conhece bem do interior. Nós lá temos diversos assentamentos, como o Moisés já relatou para nós, e a gente lá não tem telefone, não tem sinal no nosso interior. Mas falando isso também, o Matheus, a gente é vizinho de propriedade no município de Pinheiro Machado,
Nós lá, enorme dificuldade, né, Matheus? Com certeza. Para tirar uma guia, eu mesmo tenho que fazer 3 quilômetros da minha propriedade para pegar um lugar mais alto para conseguir emitir uma nota. Então a nossa dificuldade está muito grande no interior. Mas nós em Ulha Negra mesmo, nosso telefone está muito ruim, até dentro da cidade. Eu vim falando da realidade de Pedras Altas, lá em Ulha Negra não está diferente. Ontem mesmo era um caos na hora do temporal, as pessoas pedindo socorro e a gente não conseguindo atender eles do interior e nem nós dentro da cidade conseguindo comunicação. Então está muito difícil. Então acho que depois que passaram para Ulha Negra é 4G, né? Para nós ficou muito difícil, né? Então acho que não voltando atrás, mas quem sabe com 3G e 2G, quem sabe nós consiga pelo menos encaminhar até que as coisas melhorem pelos satélites, que seria para nós algo relevante, mas no momento nós temos em queda na comunicação do nosso município lá. Não só na área de comunicação, quando se precisa, mas na saúde também, porque nós também temos grandes dificuldades na educação e na saúde no interior. Não só através da nota fiscal, que hoje também nos traz um caos para os nossos municípios de toda a região que nós estamos fazendo esse pedido aqui. Não só de Ulha Negra eu estou falando, mas estou falando em todos os municípios, que a gente sabe, né, Guilherme, a dificuldade que nós temos hoje. Então, agradeço já desde já essa oportunidade e a presença de vocês, que nós traga aí, quem sabe, um encaminhamento positivo às nossas comunidades. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Consulto mais uma vez. Tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Podemos, então, concluindo aqui as manifestações da audiência pública, do público presente. Antes de passar para o Maurício, né, a Loren me lembrou um fato aqui que é muito relevante. Hoje, todo que é serviço que o produtor precisa, principalmente o produtor rural, que está mais afetado pela falta de sinal, ele precisa usar a conta Gov, né? GovBR. Se hoje ele precisa fazer uma senha ouro, ele precisa fazer o reconhecimento facial. Se ele não vier para a cidade onde tem uma cobertura melhor, ele não consegue fazer isso lá fora com uma cobertura de sinal fraco. Em pessoas que precisam assinar um documento. Eu tenho o presidente de uma cooperativa que está lá no Areal, cooperativa do Alto Camaquã, o Luciano. Às vezes ele fica 3 dias tentando recuperar uma senha ou para assinar um documento, porque o sinal de cobertura lá não funciona, né? E são distante 94 quilômetros aqui da sede do município. Então hoje praticamente tudo. Ontem tinha pessoas no interior precisando acessar o cadastro ambiental rural. Entraram em contato comigo, trabalho também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Olha, precisamos da senha Gov. O que aconteceu? Eles não conseguiram lá acessar o aplicativo. Ontem à tarde tiveram que vir à cidade 30 quilômetros para poder aqui a gente conseguir atender o que eles precisavam, simplesmente baixar o recibo do cadastro que eles não tinham guardado. Então, uma questão assim, ó, que envolve para tudo. A senha Gov hoje é usada para tudo. Tudo que o produtor vai fazer vai exigir que ele tenha lá, ser conectado no GovBR e a nossa conectividade dessa forma. Então, agora nós queremos, Maurício, que vocês, baseado nas anotações de cada manifestação aqui, possa responder a pergunta que é da Lisiane, que é do vereador Cássio, que é de todos nós, né, com relação a isso. E depois eu tenho uma proposta de encaminhamento, né, da gente tomar 2 atitudes aqui como encaminhamentos da audiência pública. Maurício. Obrigado pelas contribuições de todos, especialmente o vereador Matheus. A questão do satélite realmente já está praticamente prestes a ser liberada comercialmente, mas como eu coloquei, não existe solução mágica, né? Soluções, elas são costuradas. Evidentemente que a ideia é que o satélite vai cobrir, vai ser viável, vai ser interessante, onde é muito caro levar o sinal pela antena normal, né? Que geralmente a antena normal é muito mais eficiente, a conectividade dela é melhor, né? Sobre o vereador Cássio, né, colocou a questão da falta de luz derrubando as antenas.
Isso. Geralmente a antena tem que ter uma bateria que dure ali entre 8 e 12 horas, a gente considera o razoável. Se não chega nisso, realmente temos um problema aí que a gente pode investigar melhor e dar uma pressionada, tá bem? A gente pode ver isso com maior cuidado. Teve 2 pontos que eu esqueci de colocar na primeira fala, além do fundo de universalização, que a vereadora Lisiane citou, tem ainda a possibilidade, que o vereador Matheus está bem a par, um termo em inglês que eu acho meio agradável, sandbox, a caixa de areia, brincar na caixa de areia, né? Que é um experimento, na verdade, para ver se dá certo, e daí se dá certo ele vira uma coisa normativa, né? Que é as próprias prefeituras terem um tipo de licença para botarem antenas de telefonia. E claro que isso depende de engenharia e de recursos, de empresas sérias para fazer, e dinheiro. E o dinheiro está ali, então pode vir do fundo de universalização, pode vir de emenda parlamentar, e pode vir também, por exemplo, alguns estados, e o Rio Grande do Sul não tem ainda projetos de lei desse sentido, ou tem projetos de lei que não andaram, que é de substituição tributária, fiscal. Eu trocar o ICMS, em vez de pagar o ICMS, eu pago investimento, em contrapartida de investimento. Minas Gerais foi precursora nisso, há cerca de 15 anos, fez muito isso. E eu participo de um fórum na Fiergs que citou que isso está acontecendo agora em Santa Catarina. Claro que são desenhos que têm que ser muito bem estudados, às vezes, né, não é o melhor modelo de substituição fiscal, mas há já propostas nesse sentido. Inclusive, há propostas, há mecanismos hoje de substituir, em vez de eu arrecadar, de eu pagar o FUST, eu investir. Em vez de eu pegar lá do fundo, eu não pagar para o fundo e trocar por investimento. Então, isso está acontecendo, e para viabilizar isso, né, que acho que todo mundo quer ter encaminhamentos, é ter um mapeamento eficiente, bem registrado das localidades, dos efeitos econômicos da população que está sendo colocada a descoberto, que isso demonstra a necessidade, dos impactos econômicos que isso tem, né, na dinâmica ali das necessidades da matriz, né, daquela região. Então é por aí que as coisas são demonstradas. Se a gente não demonstra, elas não aparecem. Então temos essa possibilidade pelo sandbox, pelo ICMS. Essa questão do retorno do 2G, 3G, eu vou conversar com a institucional da Vivo, já conheço ela há bastante tempo, para ver o que realmente aconteceu. O que a gente sabe é que há uma tendência, né, tecnológica. Então, as frequências que eram utilizadas inicialmente lá no 2G, que a gente chama a primeira geração, eram as frequências mais baixas, né, 800 MHz, sem querer ser tecnicista aqui, tá? Não gosto de ser tecnicista. Mas as frequências mais baixas, elas tendem a chegar mais longe, elas são mais robustas. E quando a gente foi evoluindo tecnologicamente, a Anatel foi leiloando frequências mais altas que as que estavam livres. E as frequências mais altas chegam menos. E as prestadoras foram pedindo para que essas frequências mais baixas fossem repaginadas para serem usadas nas tecnologias mais modernas, para aproveitar melhor as frequências, que é um recurso escasso que a gente tem na rede. Então, elas foram pedindo para reutilizar as frequências do 800, nas faixas do 4G e do 5G. E daí, nós entramos num outro problema, que são os aparelhos. Os aparelhos também vão evoluindo, e a gente quer colocar cada vez mais coisa aqui dentro, e para caber mais coisa aqui, eu tenho que diminuir outras coisas. E as antenas dos aparelhos, dos nossos aparelhos, foram diminuindo. Então, a acessibilidade deles foi se perdendo, e hoje lugares que a gente tinha cobertura, que eu usava um aparelhinho, aquele de mesa, com uma anteninha, pegava, e hoje não pega. E isso é um problema, né? Eram regiões que a gente chama de limiar de sinal de borda, que eu conseguia, que eu tinha atendimento, mas que uma pequena redução no nível de sinal na antena significa uma grande redução de sinal em área geográfica. Vamos avaliar, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas a gente espera, por exemplo, que eu citei o leilão das rodovias, o leilão das rodovias é uma faixa de 700 MHz. Ela é mais baixa
que a frequência que a gente usava no 2G. Então a gente espera que essas antenas que tiverem a faixa de 700 vão cobrir uma área bem grande, né, com sinal 4G, que a gente não tenha mais saudade do 2G e 3G. E eu passei, ajudei vizinhos, eu também tenho um sítiozinho lá perto do litoral do Rio Grande do Sul, lá em Maquiné, que é de vale, uma região de vale, que é bem ruim de sinal. E eu me lembro quando saiu, descontinuou o CDMA, não sei se vocês lembram. Né? O CDMA era uma tecnologia que era bem robusta, né? Bem robusta, era uma tecnologia que trabalhava com um sinal muito baixo. O protocolo de tecnologia que era usado permitia isso. E quando ele foi descontinuado para todo mundo ter o chip GSM, teve muita gente que botou o GSM e o GSM não funcionava. Então, infelizmente, em situações, algumas situações de evolução tecnológica isso acontece, mas independente, né, nós vamos conversar com a Vivo para entender melhor o que aconteceu e ver o que a gente consegue voltar, não exatamente voltar atrás, mas dar uma minimizada nesse impacto que vocês estão sentindo em relação a isso. Tá bem? Uhum. Aquela região de trabalho está muito acidente e ela que nos fornecia sinal para que nós pudéssemos comunicar. Hoje, aquela região que a gente desce ali, a gente não tem sinal nenhum. Teve um asfalto várias vezes, ambulâncias do município já ficaram encaminhadas e tiveram que pedir socorro no sentido de alguém vinha primeiro e comunicar. Por quê? Porque aquela torre está no lugar mais alto do município. Acho que a Lore está fazendo umas anotações, né? Eu anotei alguma coisa aqui, mas talvez eu tenha perdido. Não, nós vamos nome de localidade, uma coisa assim. Mas vocês, por favor, depois encaminham uma coisa. Nós vamos, né, nós vamos propor. Verifique com os vereadores os nomes e a gente verifique. Como encaminhamento, pessoal, eu proponho que a gente transforme aqui a audiência pública, tudo que a gente já produziu até hoje, nós temos documentos, nós temos um abaixo-assinado, nós vamos preparar um dossiê até hoje, do que a gente tem, e vamos voltar até vocês com esse material, inclusive com a ata da audiência pública de hoje, com a manifestação de todos. Mas um segundo encaminhamento que eu quero tirar aqui, se vocês estiverem de acordo, com a questão do sandbox, aqui a gente fez uma indicação ao prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo, ele já acatou essa indicação e fez adesão, né? Foi dito aqui pelo nosso representante, o secretário Leandro. Então, nós estamos na fase que agora precisa de fazer o levantamento técnico da cobertura de sinal para poder fechar essa inscrição lá com essa parte que tem que ter esse levantamento. Então, a gente já tem 3 conversas abertas com empresas que desenvolvem essa ferramenta de trabalho, fazem esses serviços, né? Então, eu penso e proponho aqui que a gente tire o encaminhamento, eu chamaria de uma carta aos prefeitos do CIDEJA, tá? Uma carta da audiência pública aqui, do que está acontecendo hoje, para que a gente... os municípios, o que vai constar na carta? Os municípios que não aderiram façam adesão, né? E que eles possam definir a parceria, a empresa que vai fazer o levantamento da cobertura de sinal no interior dos municípios, né? Então, essa proposta que a gente coloca aqui para nós tirar o encaminhamento. A primeira, fazer um dossiê. Nós temos levantamento. O vereador Cássio também trouxe ferramentas aqui. Nós vamos juntar isso que o vereador Cássio traz, antenas desligadas, antena ligada, vamos trazer toda essa informação e, se puder, o vereador de Ulha Negra, de Aceguá, nós queremos essas informações, o vereador Cássio com certeza vai auxiliar o caminho para nós juntar dos outros municípios essa informação que o vereador Cássio traz aqui de Pinheiro Machado, para ver se lá em Aceguá teve antena desligada, alguma coisa, e nós trazer toda essa informação no âmbito do nosso fórum, do nosso CIDEJA, dos 8 municípios. Vocês estão de acordo que a gente prepare esse material? Se me permite uma parte. Com certeza, vereador, com a palavra. Não,
justamente por isso. Não carta dos prefeitos do CIDEJA, mas carta do Fórum Regional de Desenvolvimento, porque quando nós falamos em fórum, nós estamos falando de mais de 80 vereadores, porque os prefeitos são 8 e os vereadores são mais de 80. Então, eu acho que a gente tem que puxar a brasa para o nosso assado. Esse trabalho, óbvio que a gente precisa caminhar em conjunto com os prefeitos, porque quem tem a gestão do recurso é eles, mas nós precisamos também usar a nossa força política e de articulação nesse sentido. Então, apenas esse adendo, vereador. Perfeito, vereadora. Então, a gente pode transformar isso, inclusive, esse documento pode ser disponibilizado para todas as câmaras poder assinarem, né, e depois a gente encaminhar. Com certeza isso é pertinente à colocação da vereadora. Claro que muda só o formato, mas o endereço é para aos prefeitos, né? Então, é uma carta do fórum, né, que reunido hoje em audiência pública, a gente encaminha aos prefeitos. Aqui não foi feita adesão que seja proposta de fazer adesão a essa ferramenta que a Anatel está disponibilizando para os municípios. Tem um prazo, vocês devem ter acompanhado pelo Instagram, volta e meia, eu sigo a Anatel, aparece lá, procure a tua prefeitura, né, com a propaganda do Sandbox. Então, nós colocaria essa proposta de adesão para os municípios que ainda não fizeram e a definição do levantamento técnico. A gente tem 3 propostas na mesa, 3 ou 4 propostas que estão de conhecimento, tanto nós do fórum como do presidente do consórcio. Então, nós precisamos haver uma definição de que qual é a empresa que pode fazer isso para o âmbito dos 8 municípios, né? Eu acho que esse é o encaminhamento. E eu abro aqui agora novamente a palavra, se alguém quer fazer uma contribuição perante aos encaminhamentos propostos. Guilherme Barão. Matheus, eu acho que muito bem colocada aí essa questão. Eu acho que a vereadora Elisiane tem, como ela hoje está na coordenação do fórum, encaminhar para todas, hoje, como vice-coordenadora, tu está representando. Então, hoje tu está na coordenação. E já encaminhar para as câmaras de vereadores, para que cada câmara adere esse documento e já pressionar o seu prefeito. Porque nós precisamos de resultado. As pessoas que estão lá, elas querem o sinal. Então, agora, nós como residentes, temos que cobrar de quem? Né? Então, a instituição, o fórum, vai cobrar do CIDEJA, dos prefeitos. A gente sabe que Pedras Altas não está aqui, própria Erval não está aqui, mas aqui está a representante de Bagé, tem Ulha Negra, tem o Pinheiro Machado, nós temos que buscar os representantes de Piratini, Candiota não está aqui, mas eu e a Loren, como já fizemos parte do consórcio do CIDEJA, vamos pressionar, e eu vou ligar com os vereadores de Candiota. Eu acho que agora nós temos que avançar. Né? Já conseguimos, e ainda é importante citar, com a presença dos representantes da Anatel, aqui, que já vieram externar e agradecer aqui, né, Maurício? Porque eu sou do tempo antigo, eu gosto de olhar no olho. Porque essas questões das tecnologias, pode me dizer qualquer coisa, mas no olho é diferente. E eu te agradeço por tu estar aqui também. Eu acho que é esse o encaminhamento a ser feito. Obrigado. De acordo, pessoal, podemos encaminhar dessa forma? Então, a gente vai encaminhar, vamos contar aqui com o apoio da Loren para nos ajudar a fazer essa montagem, né? E a gente disponibilizar. Eu queria chamar a atenção um pouquinho, pessoal. Esse abaixo-assinado que está o QR Code na tela, ele está protocolado na Anatel. Ele é regional, ele é pelo âmbito do CIDEJA. Nós temos poucas assinaturas ainda, porque tem menos de 300. Para 8 municípios é muito pouco ainda. Nós precisamos fazer uma força-tarefa, pedir para a assessoria depois disponibilizar o link novamente no WhatsApp, para nós poder renovar isso, né? Ele está registrado no Ministério das Comunicações e está protocolado na Anatel desde março, né? Ele é online, então a gente pode continuar a coleta de assinaturas para mostrar que o problema. Por exemplo,
a gente teve um fato muito isolado aqui com relação a Pinheiro Machado, os trevos, a balsa. Nós em 10 dias coletamos 1.000 assinaturas. Mais de 1.000 assinaturas nesses 2 abaixo-assinados, que são outro tema. Agora, no âmbito regional, que envolve 8 municípios, a gente não conseguiu avançar, porque a gente não conseguiu trabalhar fortemente em cima dele. Nós não conseguimos mobilizar o pessoal, porque tem muita gente que está no interior que não teve acesso, que não ficou sabendo do abaixo-assinado. Nós precisamos fazer ele chegar lá e fortalecer. Porque, assim, a qualquer momento, quando chegar esse dossiê de novo lá em Brasília, ou aqui em Porto Alegre, na Anatel, vocês vão lá nesse link, poxa, o negócio aqui aumentou agora a demanda. Então, a cada assinatura, quem acessa o link vai abrir lá e vai ver, olha, cresceu essa demanda aqui. Então, é uma ferramenta que nos ajuda a gente também a fazer força, e a gente vai trabalhar em cima para que a gente possa coletar o maior número de assinaturas, não só aqui em Pinheiro Machado, mas em todos os municípios que compõem o Fórum e o CIDEJA. Daqui a pouco pode até se pensar numa moção das câmaras, né? Vocês têm total liberdade para documentarem como considerarem mais pertinente. Independente do que for documentado, essa questão do desligamento, eu vou dar uma conversada com a Vivo. Vou ligar para a Vivo, entendeu? Vou ligar lá e ver o que está acontecendo. Mas, independente disso, é importante sempre registrar. Podemos acrescentar um terceiro item aqui. Moção de apoio pela manutenção do 2G e 3G. Pode ligar. Com a gente aqui. De problema de dificuldade de sinal, inclusive nas sedes do município. Isso é recorrente nas demais cidades do estado, ou é uma questão isolada da metade sul aqui, da fronteira? Não, a sede do município ela tem que ser coberta. Já tem compromissos. Tem, claro, uma prestadora que vai ter um compromisso de edital, né? E aquelas outras estão ali operando mais apenas pelo compromisso comercial, digamos assim. E todas as prestadoras têm que disponibilizar um mapa de cobertura em seu site. Então, mesmo na relação consumerista, ele tem que garantir o que ele está vendendo, né? Então, o mapa de cobertura tem que ser condizente com o que eu tenho na rua. Então, se houver problemas sérios dentro da sede do município, isso é uma irregularidade, não é apenas uma discricionariedade, né? Completar, acho que essa questão é importante, porque a gente recebe muitos encaminhamentos em relação, eventualmente, de cobertura, se tem relação com qualidade. A sede tem que ser coberta, como o Maurício disse, mas tem relação à qualidade do que está sendo ofertado. E o que a gente vê muitas vezes é que o pessoal não faz registro na própria operadora. Então é importante sentir o problema, fazer o registro na operadora, porque isso vai subsidiar o encaminhamento, às vezes, das prefeituras, das câmaras de vereadores, e a gente vai lá fazer a pesquisa e não tem registro de reclamação. Então é importante ter esse registro, seja na falta de energia, seja cair, não pode cair, então faça o registro na operadora, não importa qual o registro, mas faça, reforce isso, porque aí o pessoal da qualidade da Anatel vai verificar e vai acompanhar isso também. Tá, não, mas a minha pergunta é no sentido se depois dessa alteração do advento do 5G ou do 4G, né, caiu a qualidade do sinal em todas as outras cidades, ou é só a nossa região aqui que está tendo esse problema mais acentuado? Para o pessoal que estava em área rural, que pega um sinal, a gente chama limite, né, um limiar de sinal, isso é bastante, porque aqui nessa região o tipo de uso
acaba impactando mais, o tipo de organização, né, das comunidades acaba aparecendo mais. Mas é evidente que não há que se falar que a implantação do 4G ou do 5G piore a cidade. Que a gente tem uma situação, um efeito colateral aqui para vocês, né, o pessoal que ficou com a migração do 2G e 3G para faixas mais altas, que pessoas que tinham sinal estão com sinal intermitente ou ruim. Mas as sedes dos municípios não há o que se falar nesse sentido. Não. Sim, não, porque de repente isso seja um argumento aí da gente dizer, olha, a nossa região ela ficou mais debilitada, vamos dizer assim, em termos de sinal ou de cobertura, em virtude dessa troca de tecnologia. Por isso que eu pergunto se isso era uma questão isolada. Pode se colocar como um posicionamento de que percebemos que após a migração nós tivemos mais pessoas sem cobertura, né? E uma intermitência de sinal. Botar o que vocês estão sentindo mesmo. Acho que essa que é a ideia, a percepção de vocês. E a parte técnica cabe às prestadoras e a Anatel fazer, né? Pois bem, pessoal, nós estamos agora partindo para as considerações finais, sabe? Só queria fazer uma quebra de protocolo aqui para parabenizar o Barão, que amanhã vai estar de aniversário, né? Então, de repente nós já vamos para Candiota amanhã, né? Parabéns para o Barão aí, né? Então, nós estamos aqui com 13 encaminhamentos, pessoal. Nós temos a questão da gente preparar esse dossiê para que chegue a Anatel tudo que a gente tem levantado até agora, né? Cada município aí, com a representação dos seus vereadores, faz o dever de casa, né? Eu acho que nós falaríamos em 4 encaminhamentos que nós acrescentamos aí, fortalecimento das assinaturas no abaixo-assinado online, né? Então, teríamos 4 encaminhamentos para a gente fazer aqui. O dossiê, essa carta do fórum aos prefeitos, pedindo adesão dos que não foi feito e pedindo a definição do levantamento técnico que precisa ser apresentado para poder concluir a adesão, né? Essa moção de apoio pela manutenção ou religação do sistema 2G, 3G, né? Aí cada Câmara vai fazer. Nós vamos trabalhar aqui junto com a assessoria e disponibilizamos um modelo padrão aí para o fórum, né? Para que cada Câmara faça o seu encaminhamento, né? E essa moção, pessoal, ela vai fazer parte do dossiê, né? Então, ela vai entrar junto com a ata dessa reunião e vai fazer parte do dossiê, como todo o processo. Então, são esses 4 encaminhamentos. E agora, a gente pede aqui ao secretário Leandro, a nossa coordenadora, e depois os nossos representantes da Anatel, e fazer aqui, Loren, um agradecimento a ti também, junto com o Guilherme, por todo o apoio, por toda a assessoria que nos deram, e também, Lisiane, por nos permitir, porque você é a primeira vice, eu sou o segundo vice, por ser um tema que a gente tem trabalhado bastante, permitir de coordenar os trabalhos aqui em Pinheiro Machado. Professor. Então, agradecimento ao Marcelo e ao Maurício, a todos os presentes, os municípios que não puderam vir também, né, estão assistindo talvez através aí das transmissões. Dizer que o município de Pinheiro Machado, através aí do Executivo, representando o Executivo que estou, né, está fazendo o seu dever de casa, né, juntamente em parceria com a Câmara de Vereadores. Dizer que é muito importante, eu também sou um pequeno produtor rural, digamos assim, né? Já vivi bastante na zona rural e sei dessa dificuldade, né? E hoje a tecnologia nos exige recursos aí, né? Esses programas de governo, como o gov.br, para o produtor emitir aí já saiu do papel e passou a ser sistematizado. As nossas escolas rurais, embora já tenham melhorias aí através do Ministério da Educação, né, como esses programas que nós temos com relação à conectividade, mas ainda falta muito, né? A nossa região aqui da campanha, digamos assim, é uma região um pouco esquecida, um pouco não, bastante esquecida, né? Acredito que falta bastante política pública aí para nós com relação a tudo, né? Longas distâncias, lugares longínquos, pouco acesso,
Então, por isso que essa pauta é importantíssima, né? E a gente não pode esquecer, agradecer a presença de vocês que vieram até nós, e a gente espera aí que tenhamos algum resultado, né, positivo. E em nome do prefeito, dizer que nós vamos fazer novamente o nosso dever de casa em parceria aí com a Câmara de Vereadores e o consórcio. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Vereadora Lise. Matheus, agradecer a oportunidade, dizer que eu tenho entendimento que na política a gente precisa dividir para poder somar, e todas as pautas que tu tocasse ou que ficasse a cargo né, nas tuas mãos para dar andamento, a gente viu aí que isso foi bem conduzido. Então, te agradeço. Continuamos nesse ritmo de trabalho. Acho que agora a gente tem que fazer a nossa parte, agradecer o pessoal da Anatel que veio aqui com a gente. Como disse, alguém se manifestou aqui, hoje a gente tem a questão da tecnologia, que nos permite reuniões online, mas nada melhor do que o olho no olho. E esta questão não vai mais voltar, a tecnologia. Hoje em dia, eu tenho uma menina com 3 anos, que agora eu estava olhando, e ela ontem fez uma postagem no meu telefone, sem eu nem ver no TikTok. Então, assim, tipo, a evolução vem nos né, deixando cada vez mais dependentes. Então, assim, a gente precisa dar essas respostas. E essas respostas passam por termos um sinal aí de tecnologia, né, um sinal, essa tecnologia cada vez maior, de acordo com essa evolução. Então, eu acho que hoje a nossa região fica esse alerta, fica esse pedido de ajuda, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir, porque a gente teve pautas difíceis, né? Pareciam muito difíceis, e a gente teve êxito. E eu não tenho dúvida que com essa vai ser igual. Agradecer a meus parceiros de campo, Loren e o Barão. Sem vocês a gente não estaria aqui. E, Matheus, parabéns por mais um andamento positivo que tu tens aí coordenado. Estamos à disposição. Obrigado, vereadora. Vamos, então, deixar a palavra à disposição de vocês para fazer as considerações finais. Obrigado, Matheus. Parabenizar a iniciativa, todas as colocações que foram postas aqui. Eu acredito que isso é essencial para a gente poder direcionar o nosso trabalho, né? Saber o que as pessoas estão precisando para poder servir melhor a sociedade. Isso é um insumo fundamental para nós. Agradecer o convite e estamos à disposição. Nos convidem que a gente vem mesmo. Tá bem? Muito obrigado, Maurício, Marcelo, por essa disponibilidade. Antes de eu passar para a Loren, que abriu, ela vai também fechar aqui, quero fazer as minhas considerações, dizer que a gente passou uma certa angústia. Ontem a vereadora Lise perguntava, está mantido? E aí, o que eu respondo para a vereadora que vem lá de Aceguá, diante de um cenário todo que a gente estava para manter essa audiência pública? Depois, Leandro, entro no Facebook, vejo um decreto do prefeito que suspendeu todas as atividades escolares até às 6 da manhã de hoje, todas as atividades sem ser as essenciais. Então, a gente estava um pouco angustiado porque não sabíamos se as condições nos dariam permissão de estarmos reunidos aqui. Mas eu creio que tivemos uma manhã proveitosa de trabalho, que é mais um passo. A comunidade que nos assiste, eu preciso dizer que a gente está aqui trabalhando. O pessoal da Anatel tem a nossa gratidão pelo empenho, esforço, mesmo com esse anúncio todo, com esses alertas, eles poderiam muito bem ter justificado que não estariam aqui hoje, mas eles foram corajosos, botaram o pé na estrada e tiveram aqui para ouvir a comunidade, porque cada vereador que está aqui está dando voz para suas comunidades, para os seus anseios, assim como o executivo aqui representado, dando voz para um problema que, comunicação, pessoal, é um problema sério e nós temos que enfrentar unindo as forças, como falou a vereadora, e é isso que a gente está fazendo. A solução não acontece aqui hoje, mas a gente sai daqui com certeza que a gente avança mais um pouco na direção da construção da solução, e é isso que a gente vai fazer, e se precisar mais vezes a gente vir aí se reunir, sentar, quem sabe agora o nosso próximo passo, coordenadora, é nós pegar esse material e fazer uma visita lá em Porto Alegre, quando nós estiver com as moções,
tudo em mãos, a gente marcar uma visita lá e chegar lá e, de repente, vocês já vão ter conversado com as operadoras, já vão ter alguma novidade, a gente pode marcar assim que a gente tiver uma reunião para que os vereadores, o fórum, o CIDEJA possam ir lá levar esse material, né, e conversar sobre algum avanço que já possa ter acontecido fruto desse trabalho. Então, seria isso. Agradecer a presença dos colegas que vieram, da Loren, do Barão, que assessoraram, também aqui do Executivo, na pessoa do Leandro, e de todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. E eu devolvo agora para a Loren, que tem um recadinho, e fazer o encerramento. Obrigada, Matheus. Eu queria fazer um agradecimento especial em nome do nosso presidente do consórcio CIDEJA, o prefeito Luiz Carlos Folador, que não pôde se fazer presente em função de viagem emergencial a Brasília, mas ele nos dá total apoio e nos dá carta branca, né, Barão, para que a gente possa dar seguimento ao trabalho. E um agradecimento especial ao Matheus, que conduziu os trabalhos, a Lisiane, que conduziu o fórum durante um ano e continua aí à frente dos trabalhos de uma forma brilhante, ao Leandro, que representou o nosso prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga, aos representantes da Anatel, Maurício e Marcelo, que prontamente se deslocaram até aqui para nos dar essa atenção presencialmente, o que é muito importante, aos vereadores de Ulha Negra, a vereadora de Bagé, o vereador Cássio, de Pinheiro Machado, o vereador de Aceguá, o Renatinho, tá? A todos os presentes que participaram aqui presencialmente, também as pessoas que nos assistiram aí pela internet, e dizer que o trabalho está recém começando, né, Matheus e Lisiane, a gente ainda tem um grande percurso aí a percorrer, mas o primeiro passo já foi dado e agora a gente vai dar sequência, então, com esses encaminhamentos que o Matheus já falou. Então, muito obrigada a todos e um bom dia.